Boa noite, galera. Vamos gravar agora, marcando o final da playlist, da parte de geometria espacial da nossa playlist do terceiro ano. Vamos gravar o vídeo 18, sobre esferas. Esse vídeo encerra, então, a parte de geometria espacial. Vamos, em seguida, iniciar polinômios, né? A partir do vídeo 19. Então, vamos começar a aula de esfera, ok? Então, vamos compartilhar com vocês a mesa. Pronto. Vocês estão vendo aqui, né, a nossa playlist do terceiro ano. E nós já gravamos um total de 17 vídeos. E estamos indo agora para o nosso vídeo de número 18, conforme mostra aqui a nossa relação de assuntos, né? Então, já temos aqui o vídeo, né? O último vídeo gravado foi o vídeo de troncos. E agora vamos iniciar o vídeo de esfera, né? O vídeo 18, ok? Então é isso, galera. Vamos lá. O roteiro da nossa aula, então, vai ser o seguinte. Vamos falar o que é esfera, quais são os seus elementos, como se faz uma seção de uma esfera, quais são as relações importantes, como se calcula o volume de uma esfera e a área de uma esfera, tá certo? E faremos 3 probleminhas para resolver da nossa lista, da nossa apostila associada a esse vídeo. Conforme nós sabemos, todos os vídeos da nossa playlist têm uma apostila associada. Então, vamos lá. Definição de esfera, então, é a seguinte, né? Você tem um dado, um ponto O, que seria, né, o centro da esfera, um centro da esfera, centro O, e um raio R, né, que vai de centro até qualquer ponto da esfera, de limite da esfera, esse raio, né, que ele está chamando aqui de R, definimos como esfera, né, de centro O e raio R, ao conjunto de pontos P no espaço, que pertencem ao espaço, está escrito a distância de O até P, então tem um ponto P aqui dentro. Se a distância de O até P é menor que a distância de O, que é menor do que o valor do raio, que é R, é menor do que R, então esse ponto faz parte da esfera. Pode ser menor, mas pode ser também igual, ou seja, a casca que faz, né, a casca esférica que está no limite da esfera é o valor onde nós teríamos um segmento OP igual ao raio. Então, pode ser igual também, menor ou igual, tá? Essa seria a definição de esfera, que obviamente a gente usa o termo bola, né, para representar a nossa esfera. Ok, então está definido o que é esfera. Os elementos da esfera são extremamente simples, que só existe um elemento que nos interessa, que é o raio, que é a distância que vai do centro até qualquer ponto da casca esférica. Esse segmento aqui, a gente chama de raio, pode ser qualquer ponto da casca, né? Você escolhe onde você quer unir e definir o raio. Só tem esse elemento como elemento de partida. Vamos falar agora de seção de uma esfera. Então, você tem uma esfera, tá aqui de azul, e você corta por um plano aqui, que eu vou chamar de plano alfa, tá certo? A interseção entre esse plano alfa e a esfera é um círculo de raio Rzinho. Então, está mostrado aqui, o círculo está achurado, o raio desse círculo aqui é Rzinho, e a distância desse plano até o centro da esfera, essa distância é dada pelo segmento D, esse valor D aqui, e, obviamente, o raio da esfera é R. Então, ao traçar, pessoal, esses 3 segmentos aqui, o raio da seção, o raio R da esfera e a distância do plano alfa até o centro, a gente percebe que nós temos um triângulo retângulo, né, pessoal? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raio da esfera e os catetos são o raio da seção e a distância.
você aplicando o teorema de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, vamos usar muito essa fórmula daqui para frente, tá certo? Isso seria uma seção de uma esfera. Agora, nós queremos obter a fórmula do volume de uma esfera. Então, nós vamos fazer a dedução. E para fazer essa dedução, vamos usar o princípio de Cavalieri, que está sendo mostrado aqui na figura. Que princípio é esse? Se você tem um conjunto de objetos que são formados por seções iguais, então, por exemplo, aqui, essa seção daqui, que eu estou destacando aqui, é igualzinho a essa seção aqui. E seção a seção, elas são os correspondentes. Então, quer dizer que se as seções de dois sólidos, né? Você tem um sólido da direita, você tem o sólido da esquerda. Se as seções desses sólidos são sempre iguais, que é a ideia da figura que está mostrada, então os volumes são iguais. Ou seja, se as áreas das seções que formam esses dois sólidos, né? Seções essas formadas por planos, por um mesmo plano, né? Tem um mesmo plano aqui, cortando os dois sólidos. Se as áreas das seções são iguais, isso implica dizer que os sólidos terão volumes iguais. Essa ideia, que é o princípio de Cavalieri, que é bastante razoável, você pode empilhar aqui, né? Aqui tem, acho que é 7 pedacinhos de madeira aqui, se você deixá-los formando aqui um prisma reto, ou se você formar aqui um prisma oblíquo, com esses mesmos 7 objetos da direita, usando aqui na esquerda, obviamente você não muda o volume da figura, embora você mude o sólido, mas você não muda o volume da figura. Então, eu acho que o princípio Cavalieri é bastante intuitivo, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, para achar o volume de uma esfera, eu vou usar um outro sólido para comparação. E esse sólido, pessoal, que eu vou usar para comparação, vai ser esse que está desenhado aí. Como é que é formado esse sólido aqui? Imagina, então, que você tem um cone. Só aqui, um cone. Espera aí que parou de riscar, agora voltou. Pronto, você tem um cone de raio, Rzão, ok? E altura Rzão também, tá certo? Aí você bota, esse é o cone de baixo. Aí você coloca um cone igualzinho de cima. Ao juntar esses dois cones, você forma uma figura chamada clepsidra, que a gente conhece normalmente com o nome de ampulheta, né? Então, a clepsida é a ampulheta. O que é agora a anticlepsida, que é esse que está achurado? Então, esse cara daqui, esse sólido aqui, é a região compreendida entre um cilindro, que é um cilindro equilátero. Por que aquele equilátero? Porque o diâmetro, que é esse cara, coincide com a altura, tá? Então, é a subtração do cilindro menos o cilindro menos essa clepsida, ou seja, menos a ampulheta. Então, se você, né, pega o cilindro, aí, pronto. Se você tem um cilindro e você subtrai do cilindro a ampulheta ou a clepsidra, se quiser falar o nome geométrico mais usado, você vai ter a anticlepsidra. E vai ser esse errei aqui no nome, clepsidra. E aí, se você usar esse sólido chamado anticlepsida, a gente vai provar agora que essa anticlepsida tem o mesmo volume, de uma esfera. Então, vamos botar os dois aqui lado a lado. Quem? A esfera e a anticlepsida. Note que aqui, né, eu vou chamar
esse raio aqui do cilindro que forma, né, ajudou a formar a anticlépsida de Rzão. E essa esfera daqui, sim, como é um cilindro equilátero, a altura vale o diâmetro. Então, ela vale 2R, que também é o diâmetro da esfera, tá, pessoal? Essa esfera aqui, ó, o raio aqui é Rzão, aqui também é Rzão, então o diâmetro dela também é 2R. O diâmetro da esfera, então, coincide exatamente com o valor da altura, tá? Esses segmentos aqui são rigorosamente iguais. Então, imagine, eu quero calcular o volume desse cara. Mas para isso eu vou usar esse sólido da esquerda, que é anticlépsida. E aí o que é que eu vou provar? Vou usar o princípio de Cavalieri e vou cortar esses dois sólidos por um plano. E vou provar que a área dessa seção aqui que está achurada na esquerda vai ser igual à área dessa seção aqui que está achurada na direita. Como é que eu vou provar isso? Então vamos lá. Na esquerda, na anticlépsida, não é difícil perceber que a seção formada é uma coroa circular. Está mostrado aqui nessa figura. Enquanto na esfera, a seção é um círculo, né? Então vamos lá. Note que esse ponto de simetria da clépsida coincide exatamente com a mesma altura do centro da esfera. Então, a seção, a distância do plano até esse ponto é a mesma para os dois, né? Então, aqui, essa distância aqui é D para esse aqui, essa distância aqui é D para esse daqui. Então, eles têm a mesma distância. Então, se eu fosse calcular a área do círculo da direita, é bem simples, né? Porque é só esse raio da seção aqui, eu vou chamar de Rzinho. Então, a área do círculo seria π Rzinho ao quadrado, né? Beleza. Só que a gente sabe que Pitágoras, usando aqui para esse triângulo, né? Se aqui é D e aqui é Rzinho e aqui é Rzão, que nada mais é do que o raio da esfera, né, pessoal? Aqui, ó, raio da esfera. Então, eu tenho que Rzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Como aqui eu tenho Rzinho aqui embaixo, eu vou deixar Rzinho ao quadrado sozinho, vai ser Rzão menos Dzão. Então, acabo de provar que a área do círculo da direita é π que multiplica Rzão menos Dzão. Agora vamos fazer aqui a área da coroa. A área da coroa é a subtração da área do círculo maior. O círculo maior tem raio Rzão, o mesmo Rzão, né, da esfera, então Rzão, menos o raio menor, que é esse segmento BC aqui. Agora, olhe com muito carinho, pessoal, aqui para essa figura, ó. Nós temos o raio aqui Rzão. Olha, vou formar triângulos semelhantes, pessoal, ó. Cadê os triângulos semelhantes? Ó, o segmento, o ponto A, deixa eu apagar aqui, que está meio borrado. Deixa eu apagar aqui, para a gente visualizar melhor. Pronto. Aqui nós temos o ponto A, olha o ponto A aqui o ponto B, aqui o ponto C. Aí, se eu prolongo aqui, ó, o centro aqui do círculo de cima, vamos chamar de D, e eu vou unir aqui através o raio, até o prolongamento do raio, vou chamar de E. Então, D e E. Não é difícil perceber, pessoal, então, que nós temos dois triângulos semelhantes. Por quê? Ambos têm ângulos 90 e ambos têm esse mesmo ângulo alfa aqui. Então, pelo caso A, eles são semelhantes. Só que eu sei que esse cilindro, esse segmento AD, é metade da altura do cilindro. Se essa altura, se é um cilindro equilátero, foi dito lá antes. Se vale 2R, então essa distância toda aqui vale Rzão, né? Então, esse cara todo aqui vale Rzão. E aqui é o próprio Rzão também. Ou seja, pessoal, esse triângulo ADE, ele é
isósceles, né? Ele possui dois lados iguais, porque o lado AD é igual ao lado DE. Pessoal, se ele é isósceles e o triângulo ABC é semelhante a ele, pelo caso A, então eu posso concluir que AB também é igual a BC, já que também é isósceles. Consequentemente, se AB é a distância D do corte, né? Essa distância B, ó, é a distância do plano, desse plano alfa, até o centro. Então, o AB é D, e esse cara, pessoal, é o raio da circunferência menor da coroa. Ou seja, esse Rzinho aqui, né? Só que eu acabo de concluir que esse Rzinho vale quem, pessoal? É igual à distância do plano da seção até o centro. Ou seja, no lugar de Rzinho, eu posso colocar π Dzinho aqui ao quadrado. Botando π em evidência, fica Rzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado, e a gente compara aqui com o lado direito e percebe que são iguais. Ou seja, se elas têm seções iguais, e note que essa seção que eu fiz foi uma seção qualquer seção que eu fizer vai ter essa ideia, né? Então, como está dito aqui, se a área da coroa é igual à área do círculo, né, elas são iguais. Então, se elas são iguais, pelo princípio Cavalieri, eu posso concluir que o volume da esfera, né, dessa esfera aqui, deixa eu só mostrar a figura, pronto. O volume dessa esfera aqui é igual ao volume dessa anticlépsida aqui. O volume da esfera eu quero achar. E o volume da anticlépsida, a gente sabe, então o volume da esfera é igual ao volume do cilindro. Depois eu vou botar já pronto o cálculo, né? O volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume da clépsida, que são 2 vezes o volume de um cone, né, pessoal? E nós já aprendemos essas duas figuras, o cilindro e o cone. Qual é o volume do cilindro, pessoal? Área da base vezes a altura. Qual é o volume do cone? Área da base vezes a altura sobre 3. Então, vamos lá. O cilindro tem área da base, πr ao quadrado, é isso? πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que como é um cilindro equilátero, a gente sabe que vale 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro, né, pessoal? Então, vai ficar... Peraí que a mesa deu uma... Aqui, πr ao quadrado, vezes a altura 2R. É o H que vale 2R. Menos, quer dizer, o Rzão, o mesmo Rzão daqui. Então, 2 vezes o volume do cone, que eu já não devia ter escrito aqui esse V, né? Aqui já não faz. O volume do cone já é área da base vezes a altura sobre 3, então vai ficar 2 vezes a área da base. O mesmo raio Rzão, πr2, a altura do cone, percebam que é metade, né? É justamente o raio, né? Essa distância aqui é o raio da esfera. Voltando para lá, é o raio da esfera. Tudo isso dividido por 3. Pronto, agora é só fazer conta. Ó. Isso aqui vai dar 2πr ao cubo, menos, e esse subtraindo vai dar 2πr ao quadrado vezes r da r ao cubo, sobre 3. Faz o MMC, que vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 6πr ao cubo, menos 2πr ao cubo, o que vai dar 4πr ao cubo. Mostrando aqui com uma letrinha um pouquinho melhor, tá aqui essa ideia, né? 4/3 de πr ao cubo, tá? Pronto, então essa é a forma de volume que nós precisamos usar nos problemas que virão. E a última coisa que eu vou apresentar da esfera é como calcular o volume, desculpa, a área de uma casca esférica. O que é uma casca esférica? É só a borda, né? É só a superfície da esfera.
A gente vai chamar, então, isso aqui de casca. Então, vamos imaginar a seguinte ideia, né? Eu tenho uma casca esférica que o raio, que a casca pode ser entendido, né? A área da casca, que a casca é a subtração de duas esferas, né? Então, o volume da casca, podemos dizer que é o volume de uma esfera maior, uma esferona, menos um volume de uma esfera menor, uma esferinha. A esfera menor vai ter como um raio esse R daqui. E a espessura da casca a gente vai chamar de X, ou seja, essa distância aqui a gente vai chamar de X. Então, se esse pedacinho aqui é X, ó, então o raio da esfera maior vai ser Rzinho mais X. Então, uso a fórmula de volume que eu acabei de aprender, 4/3 da esfera maior, 4/3 de π e o raio R mais X ao cubo. Menos, qual é o raio agora o volume da esfera menor? De novo, 4/3 de π e o raio da esfera menor é Rzinho, né? Então, vai ficar Rzinho ao cubo. Pronto, isso aqui nós temos o cubo. Posso botar o 4/3 π em evidência, que aparece tanto no primeiro quanto no segundo, e vai ficar o cubo da soma desenvolvendo o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E agora o termo daqui é Rzinho ao cubo. Pronto. Esse Rzinho vai cortar. Então, o volume da casca seria 4/3 de π. E sobrou quem? O 3r ao quadrado x, mais o 3rx ao quadrado, mais o x ao cubo. Só que, pessoal, esse volume da casca, como essa espessura é constante, e eu quero calcular essa área daqui, né, da casca esférica, então a gente sabe que área vezes espessura, né? Essa casca pode ter um volume também calculado através da sua área, a área dessa casca, e a espessura dessa casca é constante, ou seja, vale X. Ou seja, então a gente vai achar, né? A gente aproximando para um X pequeno, é bastante razoável a aproximação, de ser um prisma, né? Área da base vezes a altura. Então, a área da casca vezes a espessura X. Então, quanto vai ser a área da casca, pessoal? O X que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Então, repita aqui esse 4/3 de π e divido aqui por X, né? R ao quadrado X, mais 3rx ao quadrado, mais X ao cubo, tudo isso dividido por X. Então, agora vai ficar o seguinte. Vai ficar 4/3 de π, aí vai cortar, vai ficar 3r ao quadrado, mais 3rx, cortou o quadrado, o elevado a 2 por elevado a 1, e aqui, que era o cubo, vai ficar x ao quadrado. Pronto, esse é o valor da área da casca. Agora, se eu quero uma casca, a casca, na sua definição correta, ela tem uma espessura nula, desprezível. Então, eu posso fazer x, que seria, na verdade, usando o conceito de limite, que a gente não vai explorar muito, né? Porque não está bem explicado ainda, mas eu vou fazer x igual a zero, para que a casca tenha uma parede infinitesimal. Então, fazendo isso aqui, botando zero aqui no lugar do x, pessoal, ó, corta e corta. Sobra quem? 3r ao quadrado. Esse 3 corta com esse 3, e chegamos na fórmula 4π r ao quadrado. Pronto. Teoria de esfera está dada. Vamos agora fazer alguns exercícios, ok, galera? Aí, aquele material de novo, a apostila nossa associada, ela possui aqui 4 exercícios de nível introdutório, ela possui 11 exercícios aqui de nível médio, e ela possui 4 exercícios aqui de nível difícil. Então, vamos fazer um de cada bloco, tá? Vou começar pelo bloco do introdutório e vou fazer aqui, pronto, essa número 3 aqui, ó.
Ache o raio de uma esfera cuja seção feita a 5 centímetros do centro produz um círculo de raio 12. Então, eu já fiz aqui uma figura para ajudar, ó. Vou pegar aqui uma esfera cortada por uma seção. Então, o que ele falou para a gente? A seção foi feita a 5 centímetros do centro. Então, essa distância daqui até aqui, pessoal, aqui tá, estou fazendo aqui, mal feito, deixa eu melhorar. Pronto. Essa distância aqui da seção de corte até o centro vale 5, segundo ele. E produz um raio de valor 12 na seção. Ele quer saber quanto vale o raio da esfera. Então, galera, ó, triângulo, retângulo que nós falamos lá. Então, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto 12 ao quadrado mais o cateto 5 ao quadrado. Então, vai dar 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25. Essa soma desses dois números vai dar 169. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz e vai dar 13. Quer dizer que essa esfera tem 13 centímetros de raio. Ok? Pronto. Então, essa é a questão de número 3, do nível introdutório. Vamos agora para uma questão do nível médio, né? Então, eu vou fazer agora essa questão aqui. Deixa eu ver. Essa questão 2 aqui, pessoal. O raio de uma esfera mede 41 centímetros. Determine a razão entre as áreas das seções de dois planos. Ó, então elas vão ser cortadas agora por dois planos. E eles distam 40 centímetros e 16 centímetros do centro da esfera. Então, novamente, também fiz aqui uma figura para ajudar a gente. Ó. Pronto. Então, você vê aqui duas seções. Aqui um plano verde é uma seção. Esse plano aqui marrom é a segunda seção. Então, disse que as distâncias da tela do centro são de quanto? Então, vamos lá. Esse aqui maior mede 40. Então, já vou fazer aqui um triângulo retângulo, mostrando essa distância aqui de 40, enquanto o raio da esfera é de 41. E aí eu posso calcular o raio dessa seção aqui, pessoal. Isso aqui. Mas o outro também, mesma coisa, ó. Tem um segundo aqui, ó. O segundo plano de corte está a 16, ou seja, esse pedacinho aqui vale 16, ó. Fazendo agora esse triângulo retângulo novamente. Esse agora está mais perto, então vale 16. Mas o raio da esfera continua a valer 41. Veja que nos dois casos aqui vale 41. E aí eu posso calcular esse Rzão, né? Pronto. Então, Pitágoras nos dois, né? Então, Rzinho ao quadrado mais 40 ao quadrado igual a 41 ao quadrado. Então, Rzinho ao quadrado vai ser 41, que dá 1.681, e 40 ao quadrado dá 1.600. Ou seja, Rzinho ao quadrado vale 81, pessoal. Pronto. E agora o Rzão. Pitágoras de novo, 16 ao quadrado, mais Rzão ao quadrado, são os catetos, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Então, Rzão ao quadrado vai ser o mesmo, 1.681, menos o 16 ao quadrado, que dá 256. Subtraindo os dois, vai dar 1.425. Pronto. Agora, o que é que ele quer? Ele quer que você ache a razão entre as áreas das seções. Então, ele quer a razão entre essa área e essa área daqui, tá? Então, vai ser π Rzinho ao quadrado dividido por π Rzão ao quadrado. Razão quer dizer divisão, né? Então, isso aqui ele pediu a razão entre as áreas das seções. Beleza. Uma fração, os dois multiplicando, o π vai cortar. E o Rzinho ao quadrado eu acabei de calcular, que é 81.
E o Rzão ao quadrado eu acabei de calcular que é 1.425. Dá para perceber que 8 mais 1 aqui é múltiplo de 3, 1 mais 4, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 5, 12 também é múltiplo de 3, então a gente pode dividir por 3. Se dividir por 3, vai sobrar 27 aqui, porque 27 vezes 3 é 81. Se dividir aqui por 3, também vai dar 475. Como agora aqui não é mais divisível por 3, e aqui é, mas o de baixo não é mais, porque a soma agora dá 11 mais 5, 16, acaba aqui. Essa é a razão entre a área da seção feita a 40 centímetros pela seção feita a 16 centímetros. E para terminar a nossa aula, pessoal, vamos agora para o bloco mais difícil, onde eu vou escolher essa segunda questão aqui, ó, e que eu também já aprontei aqui uma figura para ajudar no entendimento da questão. Ele quer que você prove que a área total de um cilindro equilátero, ó, aquele mesmo cilindro que nós usamos na dedução do volume da esfera, onde a gente sabe que a altura é igual ao diâmetro. Já foi falado isso na aula de cilindro e que a gente está retornando agora. E quer que prove que a área total desse cilindro é igual à média aritmética das áreas da esfera inscrita, essa esfera menorzinha aqui dentro, que tem raio, vamos botar aqui, ó, que tem raio Rzinho, a média aritmética da área da esfera inscrita com a esfera verde, que é uma esfera circunscrita. E o raio da esfera verde é esse daqui, pessoal, ó. Rzão. Então, média aritmética das áreas das esferas. Nós acabamos, também deduzimos a forma da área, né? Então, se a esfera verde, a grandona, tem raio Rzão, a área da esfera grandona é 4π Rzão ao quadrado. E a pequenininha aqui, e está escrita, vai ser 4π vezes o seu raio, e o raio dela é o Rzinho. Média aritmética, pessoal, a gente sabe que é o quê? É somar média aritmética, que ele está dizendo, falou aqui em média aritmética. Você sabe que é somar e dividir, como são só dois números que eu estou fazendo a média, somar e dividir por 2. Só que tem um detalhe muito interessante, que nesse círculo aqui, como o cilindro é equilátero, aqui também é Rzinho. Porque a altura de um cilindro equilátero é igual ao diâmetro. Consequentemente, se eu pego metade aqui, eu pego metade aqui também. Então, aqui também é Rzinho. Então, se eu aplico Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, Rzão ao quadrado igual a 2Rzinho ao quadrado. Então, eu posso botar no lugar do Rzão, pessoal, ó, posso botar o quê? 2Rzinho ao quadrado. Falta multiplicar, né? Vou repetir a segunda parcela, que é o 4π ao quadrado, e dividir todo mundo por 2. Pronto, agora ficou tranquilo. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12π, é o mesmo Rzinho, né? Rzinho ao quadrado, sobre 2. 12 dividido por 2, pessoal, vai dar 6. 6π Rzinho ao quadrado. Então, a gente acabou de fazer a média aritmética das áreas das esferas, inscrita e circunscrita. Ele quer que prove que é igual à área total do cilindro equilátero. A gente sabe que a área total de um cilindro é a área lateral, mais 2 vezes a sua área da base. Vimos lá na aula de cilindro. A área lateral dele é, a gente sabe que quando abre aqui essa casca do cilindro, vai virar um retângulo, né? Cujo um dos lados do retângulo vai ser o comprimento da circunferência, que é o 2π, e aqui o raio é o Rzinho, e a altura é, como é um cilindro equilátero, a altura vale 2 vezes o raio. Então, vai ficar 2πr, que é a área da base, é a área de um retângulo, tá, pessoal? A área da base, desculpa, o valor da base do retângulo vezes a altura do retângulo, que é 2Rzinho.
Deixa eu melhorar aqui, que está mal escrito. Deixa eu apagar esse mais aqui. Pronto. E aí ficou 2πr, que é a base do retângulo, e a altura do retângulo 2r. Né? Um retângulo, atenção, de base 2πr e altura 2r, que né, a base é o comprimento da circunferência e a altura do retângulo é a altura do cilindro, que é igual a 2 vezes o raio, já que é o cilindro equilátero. Mais a área da base e rzinho ao quadrado. Pronto, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, π, r vezes r ao quadrado, mais 2π, rzinho ao quadrado. Somando esses dois, mesma parte literal, 4 mais 2, 6. Olhem para cá e olhem para cá. Deu igual. Se der iguais, eu acabo de provar que a área total do cilindro equilátero é a média aritmética das áreas da esfera escrita e da esfera circunscrita. Tá? Então é isso, galera. Finalizamos a nossa aula de número 18, que vem a ser justamente a nossa última aula de geometria espacial. E agora já podemos, então, começar, né, um novo assunto na aula 19, que vai ser polinômios. Então, iniciaremos o estudo de polinômios na aula 19, tá? Tem uma previsão mais ou menos de uns 10 vídeos, mas eu ainda posso mudar um pouquinho essa previsão de polinômios, mas a princípio vamos então iniciar a gravação de polinômios e depois de polinômios nós iremos para um assunto seguinte, que seria geometria analítica. Então a playlist do terceiro ano, além dos assuntos já gravados, de análise combinatória, probabilidade e binômio de Newton, e agora, né, essa sequência de vários vídeos de geometria espacial, já estão todas gravadas. Vamos agora iniciar, a partir do vídeo 19, a gravação da parte de polinômios. E, em seguida, a gravação da parte de geometria analítica, né? Que é aquela geometria que mistura álgebra com geometria, né? Todos os objetos matemáticos são transformados em equações, tá certo? Então é isso, galera. Eu agradeço a presença de vocês. Aula 18 finalizada. E agora vou partir para encerrar a aula, tá? Um grande abraço para vocês e até o vídeo 19.